Aqui sobre a questão do céu, a gente já inicia com alguns itens interessantes. Por exemplo, a gente pode ativar aqui o fundo branco, que vai tirar toda essa questão do céu. A nossa imagem não fica realista, mas ela serve mais uma vez para aquela questão artística, tá? Você pode renderizar sua imagem com um fundo branco e colocar essa imagem, por exemplo, sobre uma outra imagem real para fazer aquelas inserções de renderização. Quando existe um mapa, existe uma foto de drone, você quer colocar ali o seu objeto naquela foto real, trazendo ali uma simulação de como ficaria após construído, é muito útil. E a gente também tem essa questão dos horizontes. Eu vou começar por o deserto, tá? Que ele cria esse cenário aqui de deserto, tá? Para que você possa fazer uma imagem com esse tipo aqui de iluminação, tá? Você movimenta e a iluminação também influencia ali nessa imagem que você colocou. A gente tem essas outras opções como a floresta, tá? Olha isso aqui, ó. Tá? Essa imagem ela fica com mais qualidade quando você renderiza. A gente também tem montanhas, a gente tem também local de construção, tá? A gente também tem cidade, urbano. O que a gente mais utiliza normalmente são os cubos brancos, tá? Para fazer a questão do estudo na questão volumétrica. A gente pode ajustar a rotação, né? Escolher aqui melhor como é que fica a perspectiva da imagem, de acordo com o que a gente está querendo renderizar, ok? E um outro item muito interessante são as skyboxes. Então, as skyboxes são basicamente mapas HDRI. Mapas HDRI são imagens, tá, de locais reais que conseguem captar as informações de iluminação do ambiente ao qual essa imagem foi tirada. Por exemplo, um ambiente externo, ele vai calcular ali a inserção da luz, como é que a luz funciona, qual é o tom da luz, qual é a temperatura de cor dessa luz e vai aplicar dentro da sua imagem. Normalmente, esses mapas HDRIs, eles são nesse formato aqui, ó, como se fosse uma imagem em 360 graus, mas que dentro dessa imagem existem as informações de iluminação, como eu falei para vocês. Tá? Esses mapas HDRIs, eles não vêm nativos dentro do programa Inkscape, mas você pode baixar em alguns sites, como por exemplo, um dos sites que eu utilizo para baixar mapas HDRI é o Polyheaven aqui, que disponibiliza alguns mapas HDRI gratuitos, junto com modelos, junto com texturas e com modelos, tá? A gente procura aqui os mapas HDRI, são mapas bem pesados, tá? E aí ele mostra uma prévia aqui de como é que funciona. Você vai escolher melhor aqui qual é o mapa que se adequa com o seu entorno, com o que você quer utilizar, como temos aqui o nublado, temos aqui alguns modelos com fazendas, cenários, áreas mais áridas, somente a iluminação sem piso, que é bem interessante de se utilizar. E aí, como eu já tenho alguns baixados, eu vou demonstrar para vocês como é que você instala esse mapa HDRI, né? Instala. Você vai colocar no Skybox e você vai vir aqui em carregar arquivo. Você vai na sua pasta, onde você salvou o arquivo, vou colocar aqui, e aí você vai escolher. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns títulos para facilitar para mim, como Tarde no Campo e Árvores. Eu coloco aqui, ele vai carregar, e aí ele vai carregar e ele já vai ser colocado aqui. Vejam aqui que esse mapa aqui foi um mapa que eu baixei, mas vocês vão perceber uma coisa. Vocês conseguem ver agora a questão da exposição automática? Veja que o nosso modelo ele não ficou com uma iluminação muito realista, muito satisfatória. Porque eu não coloquei o ponto de luz, olha aqui, ponto mais brilhante como direção do sol. O que isso quer dizer? O nosso mapa HDRI está com a iluminação do sol ali em um lado, só que o Inkscape está com uma iluminação de um outro sol. Então, para consertar isso, a gente marca essa opção. Agora, a iluminação do sol é a iluminação do mapa HDRI, ok? E aí a gente não consegue mais, ó, se eu apertar o U e o I aqui, como que eu estou fazendo, a gente não consegue mais modificar o horário do dia, porque a iluminação agora está sendo realmente somente a iluminação do mapa HDRI. Então, eu só consigo realmente mudar a rotação. Olha o sol ali se movendo, tá vendo? O sol se move e a iluminação se move junto. E aqui agora eu tenho essa iluminação. Eu venho aqui no brilho e eu consigo ajustar, por exemplo, para que aí, ó,
a iluminação que está batendo aqui mescle melhor com a iluminação ali atrás. Veja como a iluminação aqui é diferente da iluminação do próprio Inkscape. Uma iluminação mais branca, um pouco mais azulada, deixa os itens um pouco mais realistas. Se você for ver, olha como mescla bem a iluminação aqui da árvore, né, do Inkscape com as árvores reais, tá? Mas o que é um problema? Quando você utiliza o mapa HDRI com cenário, como é o caso desse, que tem as árvores aqui atrás, acaba que o seu projeto ele fica meio perdido, meio solto, né? Então, o que eu costumo fazer é usar os mapas HDRI sem cenário, como é o caso desse aqui, ó, que é uma tarde ensolarada. E agora, olha como a minha iluminação ficou totalmente esbranquiçada. Então, eu faço esse ajuste aqui, faço aqui a rotação, né, para deixar aqui a iluminação onde eu quero. E aí, dessa forma, quando eu entro em um ambiente assim mais interno, aquelas interferências, vou falar assim, aquele cenário não prejudica aqui o projeto, tá? Então a gente fica aqui com uma iluminação mais realista, tá? Realmente, de fato, é mais realista. E esse aí foi a parte de realmente da questão do Skybox, né? Vamos voltar aqui, vamos deixar ele limpar. Agora a gente modificou isso, agora a gente já tem controle do dia e a hora que a gente vai utilizar, certo? E vamos fazer o seguinte, vamos agora ajustar essa questão de nuvens. Nuvens, como vocês já sabem, é basicamente o posicionamento das nuvens e a quantidade. A densidade é a quantidade de nuvens, posso deixar mais nublado. Vejam que as nuvens, elas não são só decorativas, tá? Elas influenciam de fato no que você está fazendo, como por exemplo aqui. Eu coloquei o máximo de nuvens possíveis e aqui a iluminação mudou, porque o céu, ou melhor, o sol foi coberto, tá vendo? Ficou nublado. Olha aqui como interfere na iluminação. Variedade. Realmente modificar aqui, ó, o estilo das nuvens, qual nuvem funciona, qual não funciona, como é que você quer esse modelo da nuvem. Quantidade de cirros são essas nuvens mais altas, que você pode aqui deixar em zero, tá? Se você deixar os cirros em zero e a densidade em zero, seu céu vai ficar completamente azul, ok? Então, ajusta a quantidade de cirros, ajusta a quantidade de nuvens e pode vir aqui em as trilhas de condensação, que são como se tivessem passado aqui algum avião, alguma coisa aqui, alguma aeronave no espaço aéreo aqui que deixou essas trilhas de condensação, tá? Não costumo utilizar muito, somente algumas vezes para fazer aqui um detalhezinho ou outro. Longitude e latitude é a posição da nuvem, tá? Ela não muda o formato, ela muda a posição. Então a nuvem aqui está na longitude a 10 mil metros ali, ó, e agora ela está vindo aqui para zero. Então ela se movimenta. E nesse movimento é que você consegue, por exemplo, apesar do céu não estar nublado, você consegue cobrir o sol com a própria nuvem. E latitude é a mesma coisa, só que em outra posição, tá? Longitude e latitude. Essa foi a nossa aula sobre céu e por último a gente vai falar sobre as configurações de saída que são referentes aí à renderização de fato, como é que vai ser a qualidade da sua imagem e o formato, ok? Te vejo no próximo vídeo.